E a Bíblia Sagrada, meus irmãos amados, na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja esta noite é libertados da escravidão. Nós somos um povo libertados da escravidão. Hebreus 2, versículo 14 e 15. Todos já acharam? Então acompanhe, por favor, na tua Bíblia, porque a verdade da palavra diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quer dizer que Deus um dia se fez carne, ele assumiu um corpo, para que através da sua morte, a morte daquele corpo, porque Deus não morre, não é verdade? Através daquele sacrifício na cruz, ele destruísse o diabo, para que através do seu sacrifício ele livrasse a todos que ele predestinou, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos orar ao nosso Deus, para que ele nos dê compreensão sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, meu Deus, nós termos conhecimento desta verdade. Como é bom saber com profundidade, com verdade, com clareza, aquilo que o Senhor verdadeiramente fez na cruz do Calvário. Porque quase que a totalidade da tua igreja desconhece isto. Mas nós somos um povo privilegiado, meu Deus, porque o Senhor nos tem revelado coisas tão profundas. O teu Espírito nos tem revelado a verdade plena da tua palavra. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta dos medos, das ansiedades, das angústias, das dúvidas, e ela gera em nosso espírito uma segurança. Nós firmamos os nossos pés sobre rocha e nada nos abala. Então fala à tua igreja nesta noite, fala ao teu povo, Santo Deus, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu sobre esta igreja. E ser glorificado, meu Pai, através de tudo que for proclamado neste altar nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, você já observou na tua Bíblia, quando você leu esse texto, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um dia ele se fez carne, um dia ele assumiu um corpo, para que através da sua morte, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, a Bíblia diz, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então você vê, a falta de conhecimento desta verdade aqui
Porque isto é uma verdade que poucos evangélicos conhecem, poucas igrejas proclamam, e a falta de conhecimento dela tem impedido, irmãos, que o povo de Deus viva uma vida vitoriosa. Você sabia disso? Impede o povo de Deus de viver em vitória. Por quê? Porque este versículo aqui está mostrando que o Senhor Jesus Cristo já derrotou o diabo, já destruiu o diabo, já venceu o diabo. Amém? Agora, é preciso que você creia nisto aqui, é preciso que você confesse isso com a tua boca, é preciso que você viva esta verdade aqui intensamente todos os dias da tua existência. Porque o sistema religioso, irmãos, que está aí fora estabelecido, ele conseguiu criar uma ideia na cabeça do povo de Deus de que existe neste mundo um diabo tão forte, um diabo tão ativo, um diabo tão poderoso, que as pessoas, quando veem esta verdade aqui, elas não creem e elas chamam Deus de mentiroso. Quando você fala isso para o povo de Deus aí fora, olha, você compra uma briga. Eles dizem, mas não é possível, como é que está dizendo que o diabo foi destruído? E por que o demônio? E por que o diabo? E por que o Satanás? Olha, a verdade é que a partir da cruz do Calvário, o diabo e seus demônios, ele só pode atuar nos filhos da desobediência. O diabo só pode agir nos filhos dele. Nos filhos de Deus, ele não pode mais. É para dar um glória bem grande mesmo. Agora, nós temos que impor esta verdade. Nós, da graça de Deus, temos que impor esta verdade aqui. Na nossa igreja, no nosso ministério, irmãos, olha, existem verdades que são indiscutíveis. A vitória de Jesus e a derrota do diabo são duas delas. Aqui não se discute isto. Isso são verdades indiscutíveis. Jesus venceu e o diabo perdeu. Amém? Porque eu vejo, irmãos, às vezes, aí fora, 99% do povo de Deus, olha, quase 100%, vivendo com medo de um diabo que a Bíblia diz que já foi destruído. Como é que você vai ter medo de alguém que já foi destruído? Então você tem que crer que o diabo não pode mais tocar em você. Você tem que crer que ele não pode mais te deter. Ele não pode mais interferir na tua vida. Ele não pode mais criar obstáculo para a tua caminhada nesta terra. Não pode mais, em absoluto não. Se você crê nesta verdade, olha, você vai viver uma vida vitoriosa em todas as áreas da vida. Em todas as áreas eu estou dizendo. Por isso eu vou fazer um apelo a você. Olha, não falte os próximos cultos, porque nós vamos tratar de temas aqui que vai abranger todas as áreas da tua vida. E isso vai possibilitar que você seja uma pessoa de vida triunfante, que você viva em triunfo todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você vê que aí fora, as seitas, essas seitas de corrente, esse movimento pentecostal que está estabelecido, todo esse movimento, de uma maneira geral, eles vivem em função da figura do diabo. Você já observou isso? A estrela fulgurante desses ministérios é o diabo. Eles conseguem induzir as pessoas a crerem que o diabo se faz presente no culto da igreja, que ali no culto ele se manifesta, que ali no culto eles usam o nome de Jesus, libertam as pessoas, amarram o diabo. Então, sem essa figura do diabo, olha, esses movimentos aí se acabariam. Eles não prevaleceriam mais na terra. Agora, se você não acreditar nesta verdade aqui do versículo 14, você vai continuar vivendo o inverso do que diz o versículo 15. O que diz o versículo 15? Que quando ele destruiu o diabo, ele também livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que os ministros de Satanás fazem? Eles conseguem fazer com que as pessoas vivam debaixo de um pavor, debaixo de uma escravidão. Eles conseguem fazer com que o povo de Deus viva crendo que está vivendo a sua vida debaixo da atuação do diabo.
Então você vê, todo mundo tem medo, todo mundo escravizado das mentiras de Satanás, todo mundo inseguro, todo mundo sentindo medo de amanhã ir para o inferno, de amanhã o diabo tirar dos braços de Jesus, e isso não é verdade. Você vê, qualquer crente aí fora tem pavor de macumba, tem pavor de inveja, tem pavor de olho grande, tem pavor do demônio, vive escravos, irmão, de toda sorte de escravidão. Esta é a verdade. Você vai numa dessas reuniões, dessas seitas aí fora, olha, o que eles mais fazem é exaltar a figura do diabo. Eles dizem que o diabo destrói casamento, eles dizem que o diabo leva as pessoas para o vício, eles dizem que o diabo pode levar uma empresa à falência, eles dizem que o diabo pode colocar uma doença, pode colocar uma enfermidade, que ele pode pegar os filhos de Deus e lançarem dentro do inferno. E o pior é que as pessoas ouvem e acreditam nisto. Então, a sensação que dá é que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus impotente. Eles criam a figura de um diabo grande, forte, atuante, e a de um Deus pequenininho, impotente, sabe? Parece que o diabo está fazendo e acontecendo, e Deus sem poder fazer absolutamente nada. Passe aí nas cidades, ande pelas ruas da cidade, passe diante de uma loja de macumba, passe diante de uma loja de umbanda, está lá a figura do diabo, um sujeito grande, forte, musculoso, né? Miss América, ainda com tridente na mão e tudo. E logo do lado eles colocam a imagem de um anjo de Deus desse tamanho. A imagem de um meninozinho, um bebezinho, cabelos encaracolados, bracinhos gordinhos, às vezes até com trejeitos homossexuais. Mas é verdade ou não é verdade? Então, eles criam na cabeça das pessoas uma ideia completamente errada, mas infelizmente criam, de que o diabo e seus demônios são fortes, são poderosos, e que Deus e os seus anjos são fraquinhos. Tem pastores que chegam a dizer assim: ó, o diabo está levando uma vantagem danada, precisamos trabalhar mais, precisamos lutar mais contra o diabo, porque o diabo está vencendo a batalha, ele está levando muitos filhos de Deus para o inferno. Isto é uma mentira. O diabo não conseguirá levar nenhum filho de Deus para o inferno, meu irmão. Mas nenhumzinho mesmo. Então, por não terem conhecimento desta verdade, que eu estou ensinando à igreja a partir desta noite aqui, é que os irmãos, principalmente os que vivem nas igrejas da lei, têm vivido debaixo deste pavor da morte e sujeitos à escravidão. Eles não conhecem a graça de Deus. Você vê que nas igrejas aí fora fazem culto de quebra da maldição. Eles têm visão falsa de que filhos de Deus estão no inferno. Você já deve ter ouvido isso. Gravam fita, gravam CD e com mentiras. Não, porque a irmã fulana, ela foi arrebatada ao inferno, ela foi levada às profundezas de Satanás, e ela chegou lá e havia várias portas, e havia mulheres gritando, e ela perguntou ao anjo de Deus: anjo, quem são essas mulheres que gritam? E diz que o anjo disse: ó, essas aí que estão gritando são as que usaram calça comprida e o diabo as trouxe para o inferno. Ai, meu Deus do céu. Já ouviu falar nisso? Sim ou não? Às vezes eles conseguem ver dentro da igreja a figura do diabo. Tem gente que diz assim nas igrejas da lei, depois procura o pastor depois do culto, e diz assim: pastor, olha, eu vi, pastor, o senhor estava pregando e eu vi o diabo no altar da igreja, pastor. Olha, parecia um rato preto peludo. O outro diz: não, pastor, era uma aranha caranguejeira grande. Que história de rato preto peludo é esse, rapaz? Como é que é possível uma coisa desta, meu irmão? Não há diabo nenhum dentro da igreja. Até um ímpio consegue ter a visão certa. O ímpio consegue fazer uma música de carnaval que diz: na casa do Senhor não existe Satanás. Deus diz assim: bom, já que o meu povo não fala a verdade, deixa eu usar lá uma jumenta. Aí pega o ímpio e diz: faz aí uma música e proclama a verdade aí para o mundo. E o sujeito vai lá, incrédulo, não conhece Bíblia, não conhece nada, mas Deus faz, coloca aí uma letra, diz que na casa do Senhor não existe Satanás. Então, meu irmão,
Ao invés das pessoas viverem uma vida de vitórias, respaldadas na verdade sagrada, elas são passadas para trás através dessas mentiras que são pregadas, através dessas mentiras que têm sido ensinadas ao povo de Deus. Então a palavra diz aqui: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós vamos aprender nessa noite. O pastor já falou aqui em outros cultos, mas é sempre bom relembrar qual é o significado desta palavra destruir-se. No texto grego original, esta palavra é cartagel. Cartagel significa o que, pastor? No texto grego é assim: Jesus cartagel o diabo. Significa que através de Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele aboliu, ele anulou, ele deixou completamente inativa qualquer força do diabo em relação ao povo dele. Este é o sentido desta palavra aqui. O diabo, a partir da cruz do Calvário, ele não pode mais exercer nenhum poder sobre a vida dos filhos de Deus. Quer dizer que o poder do diabo está cartagel, diz a palavra no grego, está abolido, está inativo, está completamente anulado em relação ao povo do Senhor. Amém? Às vezes você vê aí fora, coitados, os nossos irmãos da lei fazendo jejum para enfrentar o diabo, subindo os montes a sexta-feira. Não precisamos nos fortalecer, porque a luta contra o diabo é muito grande. Precisamos estar preparados para derrotar o diabo. Olha, a Bíblia diz aqui que Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Como é que eu vou derrotar alguém que já está derrotado? Pastor Carlos Magno, mas se um crente em Jesus, pastor, der lugar ao diabo, será que o diabo não entra nele? Porque a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não existe isso. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, ela está se referindo às coisas que são próprias do diabo. É só você ler o contexto, basta ver o contexto. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar às coisas do diabo. Uma pessoa que mente está dando lugar ao diabo. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que faz as coisas próprias de Satanás está dando lugar ao diabo. Agora, o povo de Deus que vive na lei, meus irmãos, olha, eles têm um medo tremendo da morte espiritual. Você já observou como a maioria dos crentes tem medo de ir para o inferno? Eles vivem a vida deles inteirinha nesta luta renhida, né? Porque temos que lutar, temos que preservar a salvação. Se nós não lutarmos, nós perdemos a salvação. O diabo nos lança no inferno. Olha, não existe a mínima possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno. Não existe a mínima possibilidade de um filho de Deus, irmão, ter morte espiritual. Você sabe o que é que Jesus disse? Eu vou mostrar para você. Isso não é um pensamento meu não, viu? São verdades eternas do Pai. Livro de João, João capítulo 5, versículo 24. Olha, são palavras do Senhor Jesus. E ele disse assim, acompanhe na tua Bíblia, por favor, porque isso é vida para você, viu, meu irmão? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida passageira. Não, tem a vida o quê? Eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso que uma pessoa que conhece essa verdade aqui, olha, não tem medo do diabo, não tem medo do inferno, não tem medo de perder salvação, ela não tem mais medo da morte, meu irmão. Ela vive numa segurança tremenda. Então, Jesus destruiu o diabo, ele anulou, ele aboliu, ele aniquilou toda e qualquer possibilidade do diabo usar da sua força contra o povo de Deus. Mas esse diabo continua aí agindo, ele continua aí subjugando, ele continua aí dirigindo aqueles que pertencem a ele, os filhos da desobediência. Paulo disse, o Espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Você está compreendendo?
não mais nos filhos de Deus. Agora, o falso evangelho que é pregado aí fora, eles simplesmente têm chamado Jesus de mentiroso. Eles têm feito do diabo, irmão, um ser poderoso. Ele consegue colocar nas mentes da pessoa uma imagem de um diabo atuante, de um diabo que está em todos os lugares, de um diabo capaz de fazer isso, de um diabo capaz de fazer aquilo. E isso acaba infundindo o quê? Pavor no povo de Deus. O povo de Deus vive com medo. O povo de Deus vive com pavor. O povo de Deus vive aí completamente, descontrolado na sua vida espiritual, desequilibrado na sua fé. Neste livro de João mesmo, um pouquinho à frente, no capítulo 8, versículo 34, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, na cruz, Ele nos libertou do pecado. Quando você toma conhecimento disto aqui, olha, você vai tomando posse, irmão, desta liberdade que já te foi outorgada lá na cruz do Calvário. Você vê, antes de Jesus destruir o diabo na cruz, antes de ter início esta nova aliança que nós estamos vivendo, você vê no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, pessoas atormentadas pelo diabo, pessoas possessas de demônio, o Senhor dizendo que o demônio sai, que o demônio volta com mais sede. Sabe por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não era ainda a nova aliança. Mateus, Marcos, Lucas e João era o cumprimento da lei. Naquele período ali, o mais valente não tinha sido ainda amarrado o valente não tinha sido ainda amarrado pelo mais valente. Naquele período ali, o Senhor Jesus não tinha ainda posto os demônios em algemas eternas. Ele não tinha ainda destruído aquele que tinha o poder da morte. Ele não tinha ainda cartagel o diabo. Não tinha anulado, não tinha abolido, as forças do diabo em relação à vida do seu povo. Não tinha ainda. Mas depois da cruz, ou no momento exato da cruz, da sua ressurreição e do estabelecimento da nova aliança, tudo mudou no que diz respeito à vida espiritual aqui neste mundo. Amém? Olha, se você não crê nisto aqui, que Jesus destruiu o diabo, que Ele anulou, que o maligno não te pode mais tocar, que havia um valente, mas veio o mais valente, Jesus amarrou o valente. Se você não acreditar que através da sua morte, através do seu sangue derramado, Ele aboliu, Ele anulou toda a força do diabo em relação à tua vida, você vai viver uma vida de medo. Você vai viver com pavor, você vai viver escravizado pelas mentiras do diabo. Você não vai ter paz, você vai ver demônio para tudo quanto é lugar. Olha, o povo de Deus aí fora, irmão, vê demônio em tudo. Em tudo. Um dia desse eu atendi uma senhora aqui. A irmã veio da Assembleia de Deus. E a irmã diz assim: pastor, eu vim aqui para o irmão me orientar. Pastor, olha, eu estou com um problema, pastor. Eu tive um desentendimento com a minha vizinha. O meu filho brigou com o filho dela. Uma besteira de menino. Mas de repente, pastor, a vizinha, ela é macumbeira, sabe, pastor? Olha, mãe de santo das braba. E ela disse para mim assim: você vai me pagar. Olha, você vai... Só acredita, pastor, que desde aquele dia que as coisas viraram lá em casa. Eu digo: Deus do céu, olha, pastor, eu estou aqui falando com o senhor, olha como é que eu estou arrepiada. Estava arrepiada. Eu digo: a irmã está com frio, desliga o ar-condicionado. Deve ser o ar-condicionado. Não, o ar-condicionado, irmão, é o inimigo, pastor, que está aqui agindo. Eu estou sentindo. Eu digo: aqui não, minha irmã. Leva mal não, mas aqui não tem inimigo nenhum aqui. Em 1 de João, coisa terrível, né? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. O Senhor diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando
desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quer dizer que Jesus se manifestou neste mundo, Deus se fez carne, com que objetivo? Destruir as obras do diabo. E quando é que ele fez isso? Ele fez isso na cruz, meu irmão. Agora, quando você é chamado por Deus, quando chega o tempo de Deus para a tua vida, quando você ouve a palavra da verdade, então aquele remédio que o Senhor Deus ministrou no Calvário, ele se torna evidente na tua vida. Na hora do teu chamado, aí que você sente o efeito do remédio que foi aplicado há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Amém? Agora, as pessoas que procedem do diabo, não, elas não experimentam isso aqui. Elas nascem, elas crescem, elas vivem e elas morrem vivendo habitualmente no pecado. Por quê, pastor? Por que tem pessoas que nascem e morrem na prática do pecado? Está aqui escrito, ó. Porque elas procedem de quem? Do diabo. São filhos do diabo. Os filhos de Deus não. Com o Filho de Deus é diferente. No versículo 9 ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui, diga amém. Amém. Então eu pergunto a você que é nascido de Deus: o diabo pode entrar na tua vida? Sim ou não? Você que é nascido de Deus, ele pode interferir de alguma maneira na tua vida? Ele pode induzir você a beber, ele pode induzir você a fumar, ele pode induzir você a ir pular carnaval, ele pode induzir você a consumir drogas? Não, absolutamente não. Olha, irmãos, o que permanece em você, a Bíblia diz aqui, é a divina semente. O Espírito Santo de Deus está na tua vida para sempre, meu irmão. Fala para esse irmão aí do lado, ele fala para você, diga: o Espírito de Deus está na tua vida para sempre, meu irmão. Aleluia, aleluia. Está na tua vida ou não está na tua vida? Então, se houvesse, irmãos, a mínima possibilidade do diabo tocar em você, olha, ele também tocaria em Deus. Se o diabo pudesse entrar na tua vida, olha, ele tocaria no Espírito de Deus, e isto é a pior das heresias. Não há esta possibilidade aqui na Bíblia Sagrada. O diabo e seus demônios, irmãos, não tem nenhum poder sobre a tua vida. Ele não pode obrigar você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Porque às vezes tem pessoas, irmão, que dizem assim: pastor, sabe o que é, pastor? Eu não queria fazer isso, pastor, mas o senhor sabe que o diabo me intisicou até que eu fiz. Não, absolutamente não, isso é mentira. A Bíblia diz, num português claro, que o poder dele sobre a tua vida foi abolido, foi anulado, foi cartagel, diz aqui a palavra. Olha, se você quer viver uma vida de vitórias, irmãos, não dê ouvidos às mentiras de Satanás. Se você der ouvidos às mentiras do diabo, você não vai viver uma vida vitoriosa. Por quê? Como o diabo sabe que ele não tem mais nenhum poder sobre a tua vida, o que ele faz? Ele usa os ministros dele para lançar mentiras, para lançar um falso evangelho. Ele procura lançar uma falsa verdade para infundir pavor na vida do povo de Deus. Essa é a estratégia do diabo. Isso eu não posso mais tocar. Eu não tenho mais poder sobre esse povo. Eu não posso mais tocar no eleito de Deus. Eu não tenho mais nenhum poder sobre aqueles que Deus predestinou. Mas eu posso usar os meus ministros para pregar um falso evangelho, para lançar mentiras na mente dessa gente, para infundir pavor em todos eles. Então a verdade bíblica é que o sangue que foi derramado na cruz e o túmulo vazio, irmão, fizeram de cada um de nós mais do que vencedor. Você crê que você é mais do que vencedor? O túmulo vazio, o sangue vertido,
tornou o povo de Deus mais do que vencedor. Jesus disse na cruz: está consumado. Agora você tem que conhecer esta verdade. Voltando lá em João, vamos voltar lá. João capítulo 8. Para você ver que tem que conhecer mesmo. João capítulo 8, versículo 32. O Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, conhecereis a verdade. Quer dizer que nós temos que conhecer a verdade. Você sabe o que é uma pessoa, meu irmão, ir para um lugar que muitas das vezes coloca na porta uma placa chamada igreja, e de repente a pessoa está naquele lugar e ela começa a ouvir mentiras, que o diabo está na vida dela. Ela começa a ouvir mentira, que se o demônio sair e se o demônio voltar, ele volta com mais 7, que ela está hoje nas mãos de Jesus, mas se ela der uma bobeira qualquer, o diabo vem e tira das mãos de Jesus. Você sabe o que é uma pessoa passar a vida inteira ouvindo mentiras? A pessoa está conhecendo mentiras e ela vai permanecer o quê? Escrava. Escrava do medo, escrava das angústias, escrava de uma insegurança espiritual. Aqui nesta igreja, você conhece a verdade que liberta, meu irmão. A verdade é o evangelho da graça de Deus. Só este evangelho da graça de Deus liberta você das mentiras do diabo. Nenhuma outra palavra tem poder para isso. Olha, eu era um escravo de correntes, escravo de óleo, escravo de sal, escravo de copo com água na frente do rádio. Se eu tinha uma dor de cabeça, eu já procurava alguém, um obreiro naquela época, uma obreira, ou às vezes até minha mulher mesmo dizia: olha, eu estou com uma dor de cabeça, faz uma oração aqui, manda o demônio sair. Verdade. Aí a pessoa colocava a mão na minha cabeça e dizia: o demônio que está colocando a dor de cabeça, saia desta cabeça aí. Mandava sair, aí eu dizia: bota agora Novalgina. Aí eu tomava Novalgina, aí passado o demônio saiu mesmo. Aí é verdade, eu fiquei bom. Se uma criança, se um filho meu tinha uma dor de barriga, irmão, olha, isso é coisa de louco. Pega o óleo. Aí ungia a barriga e dizia: o demônio que está colocando dor de barriga, o demônio da diarreia, saia dessa barriga aí. E para sempre, meu irmão. De uma vez e para sempre. Então, esta verdade aqui, de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, ela é, na realidade, nada mais, nada menos do que o cumprimento daquela promessa que Deus fez, ainda lá no Jardim do Éden. Qual foi a promessa, pastor? Vamos ver isto. Gênesis, capítulo 3. Versículo 14. Gênesis 3, versículo 14 e 15. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha a promessa: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás calcanhar. Quer dizer que quando Jesus foi crucificado, o calcanhar dele foi ferido. O diabo feriu o calcanhar do Senhor, e ele pensou que ali ele tinha vencido Deus. O Senhor foi sepultado, mas no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele feriu a cabeça do diabo, meu irmão. Cumpriu-se aqui a promessa. A morte e a ressurreição de Jesus foi o cumprimento desta promessa aqui. Olha, a compreensão desta verdade, irmão, é que faz com que você tenha força neste mundo. Aqui está a força do povo de Deus. O problema é que o povo de Deus tem a força e não sabe. Tem a força e não consegue usar a força. Vive derrotado, vive fracassado, vive sem ânimo, vive sem perspectiva de vida. Esta que é a grande realidade. É como um elefante, né? Se o elefante soubesse a força que ele tem,
Olha, não tinha um circo que permanecesse em pé. Ele saía destruindo tudo, meu irmão. Ele destruía circo, ele derrubava gente, ele matava pessoas. Ninguém conseguiria segurar o elefante. Pastor, mas por que é que o elefante tem esta força e não usa? Porque você sabe que força ele tem. Você sabe por quê? Quando um elefante é levado para o circo, para ser adestrado, para ser domesticado, ele já é levado quando ele é pequenininho, filhotinho. Então pega o filhotinho de elefante, amarra uma corrente numa das patas do elefante, prende ali num toco de pau, e ele fica preso desde pequeno. Quando ele tenta sair, que ele estica a perna um pouquinho, quando chega no limite da corrente, aí força a pata e começa a ferir a pata dele. Cada tentativa que ele faz vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo. Aí chega uma hora que a dor se torna insuportável. Aí ele começa a saber que cada vez que ele tenta ir adiante, vai machucar o quê? A pata dele. Então, quando aquele elefante se torna adulto, se torna grande, e chegou a hora dele se apresentar no picadeiro do circo. Aí chega a hora, vamos agora apresentar o elefante. Quem já foi aqui num circo assistir o elefante? Quem já viu? Já viu? Você já prestou atenção numa coisa? Quando o elefante é levado para o picadeiro, ele sempre imagina que ele não pode sair daquele raio de ação da corrente. Ele sabe que se ele fugir daquela distância, vai ferir a pata. Como é que ele faz? Ele só anda em círculo. Já observou? É uma coisa automática. Ele começa a andar em círculo ali no picadeiro do circo. Se você é observador, você já deve ter observado que o domador, quando chega a hora do espetáculo, quando o elefante começa a fazer o seu número, quando ele começa a andar em círculo ali, se de repente ele sai um pouquinho da distância, o domador está com um ferro bem grande na mão e dá uma pancada onde? Na pata do elefante. Aí ele lembra daquela dorzinha que o acompanha desde pequenininho. É verdade, irmã. É exatamente isso aqui. Olha, porque o elefante, ele já foi condicionado desde pequeno a sentir aquilo ali. O povo de Deus tem vivido assim, meu irmão, condicionado a sempre se achar inferior, a sempre se achar sem força. Eles condicionaram o povo de Deus a sempre achar que não é possível ser feliz, que não vai conseguir ter um carro, um automóvel, que não vai conseguir ter a casa própria, que não vai conseguir passar num concurso para ter um bom emprego. Os pregadores dizem assim: não, você tem que se considerar verme, você tem que se considerar gafanhoto, você tem que se considerar o estrume do cavalo do bandido. Eu? Estrume do cavalo do bandido? Você está louco, rapaz. Mas o povo de Deus aí fora aceita. Eles lançam essas mentiras do diabo e vai condicionando o povo de Deus para que o povo de Deus nunca cresça. Esta é a verdade. Eu quero dizer para você nessa noite uma coisa, meu irmão. Olha, minha irmã em Cristo, tome uma decisão nesta noite. Deixe de andar em círculo como faz o elefante. Saia desse marasmo de vida, meu irmão. Saia desta vidinha para baixo. Saia desta vida, sabe? De sempre achar que não pode, de sempre achar que não tem condições, de sempre achar que é fraco. Porque se você deixa esse tipo de pensamento ficar na tua vida, você vai ser uma pessoa sempre fracassada. Você nunca vai obter vitória. Esse tipo de pensamento gera fracasso. Esse tipo de pensamento gera escravidão. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Então se liberte desta depressão, meu irmão. Se liberte desta angústia, minha irmã. Olha, saia do quarto, vá viver, vá praticar um esporte, vá à praia, vá procurar alguma coisa para fazer na vida. Porque tem gente, sabe, que aceita ficar como elefante andando em círculo. Não usa a força que tem. Não toma uma atitude. Não vai em frente. O elefante, coitadinho, está tão condicionado que ele diz: bom, eu não posso, eu tenho que ficar andando em círculo mesmo aqui. Eu não tenho condições. Eu sou tão grandão, mas fazer o quê, né? Se ele desperta acesso, opa, rapaz, eu tenho uma força, ninguém me segura aqui. Olha, ia ser uma tragédia. Ninguém segurava o elefante. Se você se conscientizar da força que você tem, meu irmão, se você se conscientizar da força que você tem, minha irmã, você vai fazer coisas grandes neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora você tem que estar consciente. Você tem que tomar uma atitude, e eu queria que você tomasse essa atitude a partir dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou você acredita nesta verdade, olha, ou vai viver a vida inteira como um elefante, com medo. Coitadinho do elefante, está sempre com medo. Às vezes ele até pensa, será que eu não podia ir para ali? Ele diz, não, se eu for, minha perninha vai doer. Ah, vai machucar não, deixa eu ficar aqui mesmo em círculo. Tem gente que é a mesma coisa. Não toma atitude, não tem coragem de ir em frente, não tem coragem de sair daquele círculo vicioso. E a vida passa, os anos passam, e a pessoa sempre ali no fracasso. Vou dar um exemplo para você. Sempre me vem à mente esse exemplo. Nós temos uma diaconisa chamada Dona Líris, todos aqui conhecem, né? Dona Líris foi para Fortaleza. Dona Líris, de repente, estava doente. Fizeram um diagnóstico errado aqui em Recife para ela. E quando chegou em Fortaleza, o médico diagnosticou que ela estava com câncer. E que o câncer já estava há mais de 10 anos no organismo dela. E que já tinha se espalhado aqui pelos 2 seios. E o médico disse, olha, o negócio é o seguinte, seu caso é muito grave. Nós vamos tentar uma cirurgia, mas pode ser que a senhora nem aguente a cirurgia. E pode ser que nem a senhora continue vivendo até o dia da cirurgia, a senhora morra. Porque primeiro temos que fazer uma quimioterapia, temos que fazer um tratamento. E ela disse para o médico, não tem problema, doutor. Só vou morrer no dia que estiver determinado por Deus. Mas pode falar tranquilo, pode ser franco, eu não tenho medo, não me assusto. E disse que o médico ficou pasmo diante da reação dela. Olha, a mulher começou a tomar quimioterapia, doses violentas de quimioterapia, tirava todas as forças dela, caiu o cabelo completamente da mulher. Irmãos, esta mulher, ela tomava a quimioterapia na segunda-feira, passava 2, 3 dias de efeito violento. No 4º dia, ela estava de pé, fazendo tudo na igreja, como se não tivesse com nenhuma doença. Caiu o cabelo, comprou uma peruca, botou a peruca. Nunca parou um dia de fazer a obra de Deus como diaconisa. Fez a cirurgia, se restabeleceu. Em 3 dias o médico deu alta. Sabe o que o médico falou agora para o marido dela? Ele disse, olha, eu nunca vi na minha vida um paciente com a força da tua mulher. Isso eu nunca vi. Ele disse, olha, a tua mulher está curada. Não existe mais nenhuma enfermidade no organismo dela. Ela está curada. Eu conheço gente aqui da igreja. Se tiver uma dor de cabeça, não vem para o culto da igreja. Se tiver uma febrezinha de 38 graus, já fica prostrado de cama. Já imaginou se tivesse um câncer no organismo? Já imaginou a pessoa com uma sentença de morte? Vai morrer, não vai resistir, não passa de 3 meses. A mulher recebeu isso e disse, não tem problema. Só vou morrer no dia que Deus quiser. Sabe? Eu creio em Deus, eu creio na palavra, estou tranquila, Deus está no controle de tudo. E foi em frente. Esta é a atitude de uma pessoa que crê verdadeiramente em Deus. Às vezes a pessoa tem um sintoma de depressão, já se tranca dentro de casa. Não tem ânimo para sair, não tem ânimo mais para fazer nada na vida, só quer viver dentro do quarto fechada, só quer viver dormindo. E se tivesse como a Dona Líris, com câncer espalhado por todo o organismo? Você está compreendendo? Quer dizer, a Dona Líris, ela disse, não, eu não vou ficar aqui nesse círculo não. Ele está dizendo para mim que eu não posso viver. Ele está dizendo para mim que a doença não tem cura. Ele está dizendo para mim que eu não vou resistir à cirurgia. Mas eu creio que eu tenho a força de Deus. Eu creio que o meu Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Eu não vou aceitar ficar andando em círculo. E não aceitou. Começou a viver a vida dela normalmente, como se nada estivesse acontecendo, meu irmão. No dia que ela foi para a cirurgia, a anestesista chegou, ela disse, e a senhora pintou as unhas? Assim, ontem à noite eu me aprontei toda para a cirurgia. Ah, não, vou ter que trazer acetona, tem que tirar os esmaltes da unha.
Porque é pela unha que ele fica controlando, né? Vê lá como é que está o sangue, como é que não está. Aí o médico disse, não. Tire apenas de uma unha. Deixa ela assim, bem bonita como ela veio. Olha, se arrumou toda, ajeitou cabelo, peruca, pintou as unhas, botou maquiagem no rosto para ir fazer cirurgia. E quando chegou na hora da cirurgia, ela disse, doutor, pode reunir a equipe aqui? Posso. Eu queria que você fechasse os olhos e vou fazer uma oração. E fez oração com os médicos. O médico disse assim para ela no outro dia, olha, minha irmã, toda a cirurgia que eu faço aqui, eu faço com o coração desse tamanho. Às vezes os pacientes, antes de entrar na sala, já desmaiam lá fora. Às vezes eu tenho que suspender a cirurgia. Essa sua cirurgia, eu fiz com uma certeza que tudo ia dar certo, como eu nunca tinha feito em nenhum outro paciente, meu irmão. Essa é a atitude de quem crer. Amém? Veja, por favor, o exemplo de Moisés. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 24. Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha só, ele abandonou o Egito. Eu não estou preocupado com a cólera do faraó, eu não estou preocupado com as consequências, eu não vou aceitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu sou hebreu, eu sou de Deus, eu não sou dessa gente, eu não sou do paganismo, eu não vou me sujeitar a esse tipo de coisa, eu vou abandonar o Egito. Olha, não ficou amedrontado com a cólera do rei. Então não fica amedrontado com a doença, não fica amedrontado com os sintomas da enfermidade, não fica amedrontado se você está enfrentando uma crise financeira, se você está enfrentando um problema na tua empresa, se você está enfrentando um problema na tua família. Tome uma atitude firme, meu irmão. Faça como Moisés, saia do Egito, não se amedronte com a fúria do rei, e permaneça firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. Esta é a atitude de quem quer vencer. Em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo 20. Diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha, uma mulher enferma, uma mulher que vinha há 12 anos, diz a Bíblia, sofrendo de uma hemorragia, mas ela de repente viu Jesus no meio de uma multidão, e ela pensou consigo mesma: olha, sabe de uma coisa, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E assim como ela pensou, ela agiu. 12 anos sofrendo de hemorragia. Volto a dizer, tem gente aqui, se tiver há 12 horas sentindo uma dor de cabeça, já fica deitado na cama e não levanta mais para nada. Se sentir um mal-estarzinho de nada, olha, não posso ir para a igreja, não tenho condições, pastor. Só Deus sabe como é que eu estou, pastor. Prepara o caixão de defunto que eu estou morrendo. A mulher há 12 anos sofrendo de hemorragia, perdendo sangue. Você sabe o que são 12 anos? Dá para você imaginar qual era a situação física desta mulher, que condições esta mulher se encontrava? Mas ela disse: não tem problema, eu vou entrar no meio desta multidão. E ela foi lá, empurrou de lá, empurrou de outro. Ela disse: eu vou chegar, eu vou tocar na orla do vestido dele. E tem mais uma coisa, eu nem preciso contar para ele o meu drama. Ele é Deus.
Se eu tão somente tocar, eu vou ficar curada do meu flagelo. Chegou lá, tocou. Jesus sentiu que do seu corpo saiu o poder. E ele disse: filha, a tua fé, a tua atitude te salvou. Você vê? Fé é atitude. Se você não tomar atitudes de fé, olha, você não vai ver Deus se manifestar na tua vida. Se você não tomar atitudes, você não vai ver vitória na tua vida, meu irmão. Isto aqui que eu estou te ensinando é a verdade da Bíblia. Isto aqui é a sã doutrina. Você tem que se apegar com mais firmeza, Paulo disse aos Hebreus, às verdades ouvidas, para que dela não te afastes nunca na tua vida. Você quer ver por que hoje uma grande parte, a maioria do povo de Deus não crê desta forma? Vou te mostrar. Volte lá em Hebreus. Tomara que a minha garganta aguente até o final, que o som tá bom para você aí, mas para aqui em cima do altar tá horrível. Ah, Jesus, eu não sei porquê. Acho que essa é a minha cruz que eu tenho que carregar, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que cruz pesada, Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Paulo diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Você vê? Não te deixes envolver por doutrinas várias e estranhas. Você ouviu uma pessoa dizer que o demônio pode te pegar? Isso é uma doutrina muito estranha, meu irmão. Dizer que o diabo pode interferir na tua vontade. Dizer que o diabo pode pegar você e lançar dentro do inferno. Que você tem que fazer uma corrente para derrotar o diabo. Olha, isso são doutrinas várias e estranhas. Tudo isso são mentiras de Satanás, que vão criando um pavor e vão gerando uma escravidão na tua vida. Olha, se você não acreditar na vitória de Jesus na cruz, meu irmão, se você não assumir definitivamente uma postura de vencedor, se você ficar aí parado, se você não tomar uma atitude, então aquilo que Jesus fez na cruz não serve de nada, absolutamente nada para a tua vida hoje. Fica parado. Não acredita que ele derrotou o diabo. Acha que o diabo está solto. Acha que o diabo pode te tocar. Acha que o diabo pode voltar com mais sede. É incapaz de tomar uma atitude. É incapaz de tomar uma atitude de coragem, como tomou a mulher hemorrágica. Fica sempre andando em círculo como um elefante. Então o que Jesus fez na cruz não tem nenhuma serventia para você hoje. Olha, Igreja Santa de Jesus Cristo, a ordem de Deus para você hoje é: creia. A ordem de Deus para você hoje, meu irmão, para você hoje, minha irmã, é: vá em frente. Deus está dizendo: vá em frente, tome posse daquilo que é teu direito. Não fique andando em círculo como faz o elefante. Não fique limitado, por favor, a nenhuma circunstância deste mundo. Não viva a tua fé por aquilo que os teus olhos veem, ou por aquilo que o teu corpo sente. Porque tem gente que vive a fé pelo que vê. Tem gente que vive a fé pelo que sente e não pode. Viva, meu irmão amado, por aquilo que a Bíblia diz que é a verdade. Viva por aquilo que a Bíblia diz que é promessa de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar com duas passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27. Ai, minha garganta estava tão boazinha, já escangalhou tudo. Oh, Jesus. Encontraram? Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus:
por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Você vê? Jesus ia atravessando o mar, estava dormindo no barco, de repente uma tempestade, ventos fortes, ondas gigantescas, e os discípulos ficaram apavorados e acordaram ele: Senhor, por favor, acorda, nos salva, Jesus, vamos morrer afogados. Jesus disse: homens de pequena fé, por que vocês são assim tão tímidos? Levantou-se, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e houve uma grande bonança. Quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer dizer que eles viram aqui que o Deus Todo-Poderoso tem poder sobre tudo e sobre todos. Eles viram que até os fenômenos da natureza estão sujeitos a Deus. Você pensa que essas chuvas que acontecem aí, que a gente está vendo na televisão e matando gente, você acha que isso aí é obra do acaso? Você acha que isso aí é a força da natureza por si mesma? Não. Tudo isso está sujeito a Deus. É Deus permitindo. É a ira de Deus se manifestando na terra sobre toda a impiedade dos homens. É isso aí que diz a Bíblia. Agora você vê. Viram o Senhor Jesus acalmar os ventos, viram o Senhor Jesus acalmar as ondas do mar. Então, diante de uma verdade tão grande como esta aqui, era para aqueles discípulos, irmãos, estarem absolutamente preparados para enfrentar qualquer tempestade. É ou não é? Olha, nós temos um Deus que está no controle de tudo. Pode vir a tempestade que for, vamos ficar tranquilos, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não era o normal ou não era? Sim ou não? Mas não foi isso que aconteceu não, viu? Vou mostrar para você em Mateus mesmo, um pouquinho à frente, capítulo 14, versículo 22. Poucos dias depois, viu? Olha o que aconteceu. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu dizendo: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ah, Senhor, se és tu realmente, manda que eu vá ao teu encontro, andando por cima das águas, como o Senhor vem. Pode vir, Pedro, pode sair do barco, anda sobre as águas. Na mesma hora, Pedrinho: beleza, Senhor. Estou andando por sobre as águas ao encontro dele. Estou caminhando, Deus é poderoso. Está aí o Senhor, que até os ventos e as ondas do mar lhe obedecem. Olha o que aconteceu. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Começou a andar por sobre as águas, olhando para Jesus. Mas de repente, Pedro reparou na força do vento. O vento estava forte, era uma tempestade. E quando ele reparou, o vento, Pedro sentiu medo e começou a afundar. Será, meu irmão, que você não está exatamente como Pedro, olhando para a força do vento?
Será que você não está sentindo medo do problema que você está enfrentando hoje na vida? Será que você não está com o teu coração cheio de dúvidas? Será que você não está esquecendo que Deus nunca te deixará? Porque às vezes a pessoa diz: olha, eu confio muito em Deus, eu creio na palavra, eu creio nas promessas, eu creio no poder, mas de repente ela repara para o problema. De repente ela olha para as suas impossibilidades. De repente ela olha e diz: ai, que eu estou sozinho nesta luta, e agora, e agora, e agora? E começa a afundar. Será que não há pessoas aqui nessa noite vivendo exatamente o mesmo drama que Pedro viveu? É por isso, irmãos, que tem muita gente dentro das igrejas afundando. Gente com Bíblia debaixo do braço, gente cantando, gente louvando, sabe? Mas de repente repara na força do vento, aí não é curado, não vence as suas lutas, não consegue ir em frente, não consegue mais reagir diante da adversidade da vida. Eu quero que você saia daqui nesta noite com a disposição de agir, com a disposição de confiar em Deus, com a disposição de crer verdadeiramente na verdade da Bíblia. Eu quero que você saia hoje daqui disposto a tomar uma atitude e dizer: Senhor Deus, eu creio na Tua palavra. Eu não vou mais aceitar, Senhor, viver subjugado por este problema. Eu não vou mais aceitar a viver enclausurado por causa desse sintoma de doença. Eu não vou mais aceitar, meu Deus, viver como um elefante andando apenas em círculo. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou mudar a minha maneira de viver, eu vou agir, eu vou amanhã levantar e vou tomar outras atitudes que eu não vinha tomando até hoje. Se você fizer isto, tu verás a glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você agir, meu irmão, se você agir, minha irmã, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisto? Então diga glórias a Deus. Diga: eu tenho a força. Diga: eu vou agir. Diga: o Senhor vai dizer para mim: a tua fé, a tua atitude te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal, e fica livre do teu problema. É isto que você vai ouvir dos lábios do Senhor, meu irmão. Mas você tem que agir. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que amanhã acordar e dizer: olha, a partir de hoje a conversa vai ser diferente. A partir de hoje a minha maneira de agir vai ser completamente diferente. Não vou mais viver da maneira que eu estou vivendo. Não vou mais ficar parado. Não vou mais ficar enclausurado. Não vou mais aceitar o que o sintoma da doença está me causando. Eu vou reagir contra isso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E tu verás a glória de Deus em todos os teus dias, em nome do Senhor Jesus Cristo.